Já alguma vez olhou para a sanita depois de urinar e notou uma espuma que não estava lá antes? Uma espuma que parece um pouco com o colarinho de uma cerveja e que o deixou a pensar: será isto normal? Para muitos de nós, especialmente depois dos 60, esta pode ser uma visão preocupante. A nossa mente começa imediatamente a correr, a pensar no pior. Rins? Pressão alta? Diabetes? O medo do desconhecido pode ser paralisante. Esta preocupação silenciosa, que talvez nunca tenha partilhado com ninguém, é mais comum do que imagina. É a dor da incerteza sobre a nossa saúde, o receio de que o nosso corpo nos esteja a enviar um sinal de alerta que não sabemos decifrar. E se eu lhe dissesse que a resposta para acalmar essa ansiedade pode estar não numa farmácia, mas na sua cozinha? E se um simples ajuste no seu pequeno almoço pudesse fazer uma diferença notável? Neste vídeo, não vamos falar de remédios complicados ou dietas restritivas. Vamos descobrir juntos alguns alimentos e hábitos incrivelmente simples, apoiados pela ciência, que podem ajudar a proteger os seus rins e a fazer com que essa espuma preocupante na urina desapareça gradualmente. Fique comigo até o final, porque a última dica é talvez a mais surpreendente e poderosa de todas, e é algo que provavelmente já tem em casa e nunca pensou que pudesse ter este efeito. Vamos começar pelo coração da nossa cultura, pelo ouro líquido que define a nossa dieta mediterrânea, o azeite virgem extra. Sei o que pode estar a pensar. Azeite? Para a urina com espuma? Parece demasiado simples, mas a magia está precisamente na sua simplicidade e na ciência que a suporta. Os nossos rins são compostos por milhões de pequenos filtros chamados nefrônios. Imagine-os como uma rede de pesca extremamente fina. O trabalho deles é filtrar o sangue, manter as coisas boas como as proteínas e deitar fora o lixo como a ureia. A urina com espuma, na maioria das vezes, significa que algumas proteínas, especialmente uma chamada albumina, estão a escapar por essa rede. Isto acontece quando os filtros estão danificados ou inflamados. E é aqui que o azeite entra. O azeite virgem extra de boa qualidade é riquíssimo em compostos anti-inflamatórios, como o óleo cantal. Este composto funciona de uma forma muito semelhante ao ibuprofeno, mas sem os efeitos secundários negativos para os rins. Ajuda a reduzir a inflamação crônica de baixo grau em todo o corpo, incluindo nos delicados vasos sanguíneos dos seus rins. Ao acalmar esta inflamação, está a ajudar a proteger e a reparar essa rede de pesca, tornando-a mais eficaz a manter as proteínas onde elas devem estar, no seu sangue. Como pode incorporar isto na sua rotina matinal? É tão fácil. Em vez de usar manteiga ou margarina na sua torrada, regue-a com um fio generoso de um bom azeite. Pode até esfregar um dente de alho na torrada quente antes de deitar o azeite, para um sabor extra e mais benefícios para a saúde, sobre os quais falaremos mais tarde. Esta pequena troca não só é deliciosa, como está a dar aos seus rins uma camada de proteção logo pela manhã. Agora, ligado a isto, está outro hábito fundamental, que é talvez o maior inimigo silencioso dos nossos rins: o sal. Todos nós gostamos de comida saborosa, e o sal é um intensificador de sabor que usamos há séculos. Mas o excesso de sódio força os seus rins a trabalhar horas extraordinárias. Pense nos seus rins como uma esponja. Quando consome muito sal, o seu corpo retém mais água para diluir esse sódio. Este excesso de fluido aumenta o volume de sangue nas suas veias e artérias, o que leva a um aumento da pressão arterial. Esta pressão alta constante é como um martelo a bater nos frágeis filtros dos seus rins, dia após dia. Com o tempo, esses filtros ficam danificados, enfraquecidos e começam a deixar passar as proteínas. Reduzir o sal não significa comer comida sem sabor. Significa redescobrir os sabores. Comece por não pôr o saleiro na mesa. Prove a comida antes de adicionar sal. Vai ficar surpreendido ao descobrir o verdadeiro sabor dos alimentos. Use e abuse de ervas aromáticas. Orégãos, salsa, coentros, tomilho, alecrim. São os melhores amigos dos seus rins. Têm sabores incríveis e muitos deles também têm propriedades anti-inflamatórias.
O verdadeiro desafio, no entanto, está no sal escondido. O pão que compra, os queijos, os enchidos como o chouriço ou o presunto, as sopas enlatadas, os caldos em cubo, estão carregados de sódio. Comece a ler os rótulos. Procure versões com baixo teor de sódio. Cozinhe mais em casa. Uma simples sopa de legumes feita por si pode ter 10 vezes menos sal do que uma de pacote. Esta mudança, combinada com o azeite matinal, já cria um ambiente muito mais saudável para os seus rins funcionarem. E por falar em fluidos, temos de falar da água. Há um mito persistente de que todos devemos beber 8 copos de água por dia. A verdade é um pouco mais matizada, especialmente à medida que envelhecemos. A hidratação é absolutamente crucial. A água ajuda os rins a remover os resíduos do sangue. Quando não bebe água suficiente, esses resíduos podem acumular-se e, com o tempo, podem até formar pedras nos rins. A urina fica mais concentrada, o que pode irritar o trato urinário. No entanto, beber em excesso também pode não ser o ideal, especialmente se já tiver alguma condição renal ou cardíaca. A melhor regra é a regra da sede e da cor. Beba quando tiver sede. E preste atenção à cor da sua urina. O ideal é que seja de um amarelo claro, como palha. Se estiver amarelo escura, precisa de beber mais água. Se estiver completamente transparente, talvez esteja a beber um pouco demais. Comece o seu dia com um copo de água à temperatura ambiente, antes mesmo do seu café ou chá. Isto ajuda a reidratar o corpo depois da noite e a acordar os seus rins para o dia de trabalho que tem pela frente. Ao longo do dia, tenha uma garrafa de água por perto. Não espere ter uma sede intensa para beber. Beba pequenos golos de forma consistente. Lembre-se, frutas e vegetais, como o pepino ou a melancia, também contêm muita água e contribuem para a sua hidratação total. Ajustar estes 3 pilares, usar azeite, reduzir o sal e otimizar a hidratação, é a base sobre a qual tudo o resto se constrói. É o primeiro passo, e o mais importante, para acalmar os seus rins e ver essa espuma na urina começar a diminuir. Agora que estabelecemos uma base sólida com o azeite, o controle do sal e a hidratação correta, podemos aprofundar um pouco mais o que colocamos no nosso prato, especialmente no que toca à proteína. A palavra proteína pode ser assustadora quando falamos de urina com espuma, porque a espuma é, na sua essência, proteína. Isto leva muitas pessoas a pensar que devem cortar drasticamente na proteína, mas isso seria um erro perigoso, especialmente para nós, que já passamos dos 60. A proteína é vital para manter a massa muscular, a força, a saúde dos ossos e a função imunitária. Sem proteína suficiente, ficamos mais fracos, mais frágeis e mais suscetíveis a quedas e doenças. A chave não é eliminar a proteína, mas sim escolher o tipo certo e a quantidade certa. Pense nisto como escolher os trabalhadores para uma obra de construção. Precisa de trabalhadores fortes e eficientes, não de uma multidão desorganizada que só causa problemas. As melhores fontes de proteína para a saúde renal são aquelas que são menos processadas e que trazem benefícios adicionais. O peixe, especialmente os peixes gordos como a sardinha, a cavala e o salmão, está no topo da lista. São ricos em ácidos gordos ômega 3, que são potentíssimos anti-inflamatórios. Eles fazem exatamente o que o azeite faz, mas por um caminho diferente, ajudando a acalmar a inflamação nos filtros renais. Tente incluir peixe na sua alimentação pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Os ovos são outra excelente fonte de proteína de alta qualidade. Durante anos, foram demonizados por causa do colesterol, mas a ciência moderna já mostrou que, para a maioria das pessoas, o consumo de 1 ou 2 ovos por dia é perfeitamente saudável. O frango e o peru, de preferência sem pele, também são boas opções. Por outro lado, as proteínas que devemos limitar são as carnes vermelhas processadas. Os enchidos, as salsichas, o presunto, o bacon. Estes alimentos não só são extremamente ricos em sal, como vimos anteriormente, mas também contêm fosfatos e outros conservantes que podem ser muito duros para os rins. Quanto à quantidade, uma regra simples é usar a palma da sua mão como guia.
Uma porção de peixe ou frango do tamanho e da espessura da palma da sua mão, sem contar os dedos, é geralmente uma boa medida para uma refeição principal. Não precisa de pesar a comida ou contar gramas. Basta usar este guia visual simples para manter as porções sob controle. Ao fazer esta troca inteligente de proteínas, de processadas para frescas e anti-inflamatórias, está a dar aos seus rins os blocos de construção de que precisam sem os sobrecarregar, com trabalho extra e inflamação. Agora vamos falar sobre os heróis silenciosos do nosso prato: os vegetais de folha verde e os frutos vermelhos. Se o azeite e o peixe são os bombeiros que apagam a inflamação, estes alimentos são os protetores que criam um escudo à volta dos seus rins. Os vegetais de folha verde escura, como os espinafres, a couve galega, essencial no nosso caldo verde, os grelos e a acelga, estão repletos de antioxidantes, vitaminas e minerais. Os antioxidantes são como um exército que combate os radicais livres. Os radicais livres são moléculas instáveis que causam danos às nossas células, um processo chamado estresse oxidativo. Este processo é um dos principais fatores no envelhecimento e na deterioração dos nossos órgãos, incluindo os rins. Ao comer estes vegetais, está a neutralizar estes radicais livres, protegendo as células renais do envelhecimento prematuro e dos danos. Uma maneira fácil de os incluir é adicionar uma mão cheia de espinafres a um ovo mexido de manhã, ou usar folhas de couve numa sopa. Da mesma forma, os frutos vermelhos, como os mirtilos, as framboesas, os morangos e as amoras, são superestrelas nutricionais. São particularmente ricos num tipo de antioxidante chamado antocianina, que lhes dá a sua cor vibrante. Estes compostos têm demonstrado proteger os vasos sanguíneos e reduzir a inflamação sistêmica. Uma grande vantagem dos frutos vermelhos é que são naturalmente baixos em potássio, um mineral que pessoas com doença renal mais avançada por vezes precisam de limitar. Para a maioria de nós, são simplesmente uma forma deliciosa e poderosa de proteger os nossos rins. Pode adicionar um punhado de frutos vermelhos ao seu iogurte natural, sem açúcar, ou simplesmente comê-los como um lanche à meio da tarde. Imagine o seu prato como uma pintura. Quanto mais cores vibrantes e naturais tiver, provenientes de diferentes vegetais e frutas, mais rica será a sua paleta de nutrientes protetores. Não se concentre apenas num superalimento. A sinergia entre eles é que cria a verdadeira proteção. Um prato com um pedaço de salmão grelhado, umas batatas cozidas e uma grande salada de folhas verdes com tomate e pepino, temperada com azeite e vinagre, é uma refeição perfeita para a saúde renal. É simples, é a nossa comida tradicional e é incrivelmente poderosa. Ao fazer estas escolhas conscientes, está a transformar cada refeição numa oportunidade para curar e proteger o seu corpo, mostrando aos seus rins o cuidado e o respeito que eles merecem. E agora, chegamos àquela dica que prometi no início, algo tão simples e comum, mas cujo poder para a saúde dos nossos rins é frequentemente subestimado. É algo que quase todos nós temos na nossa cozinha, um pilar da nossa culinária, mas que talvez não estejamos a usar da forma mais eficaz para este propósito específico. Falo do alho. Sim, o humilde dente de alho. O alho é muito mais do que um simples tempero. É uma farmácia natural concentrada num pequeno bulbo. O seu principal composto ativo, a alicina, que é libertada quando o alho é esmagado ou picado, tem propriedades extraordinárias. Em primeiro lugar, o alho é um conhecido hipotensor natural. Ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, melhorando o fluxo de sangue e reduzindo a pressão arterial. Como já vimos, a pressão arterial elevada é um dos maiores inimigos dos rins. Ao ajudar a manter a sua pressão sob controle, o alho está a aliviar diretamente a pressão sobre esses delicados filtros renais. É como reduzir a pressão da água numa mangueira frágil para evitar que ela rebente. Além disso, a alicina tem potentes efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes, funcionando em conjunto com o azeite, o peixe
e os vegetais coloridos para criar um ambiente corporal que promove a cura em vez da doença. Mas há mais. O alho também atua como um diurético natural. Ajuda o corpo a eliminar o excesso de sódio e água, o que não só ajuda a baixar a pressão arterial, mas também reduz a carga de trabalho dos rins. É como dar uma pequena ajuda aos seus rins para que eles não tenham de se esforçar tanto para fazer o seu trabalho de filtração. Então, como podemos usar o alho da forma mais eficaz? A melhor maneira de ativar a alicina é esmagar ou picar o alho e deixá-lo repousar por cerca de 10 minutos antes de o cozinhar ou consumir. E aqui está a ligação com o início da nossa conversa. Lembra-se da torrada matinal com azeite? Experimente isto. Pegue num dente de alho, esmague-o e pique-o finamente. Deixe-o repousar enquanto o seu pão está a torrar. Depois, misture esse alho picado com o seu azeite virgem extra e barre-o na torrada quente. Este simples gesto transforma o seu pequeno almoço numa poderosa dose de proteção renal. É a combinação perfeita. Os anti-inflamatórios do azeite com as propriedades protetoras e hipotensoras do alho. Juntos, formam uma dupla imbatível para começar o dia. Vamos recapitular o nosso percurso de uma forma natural. Não se trata de seguir uma lista de regras rígidas, mas de tecer pequenos hábitos saudáveis no tecido do nosso dia a dia. Imagine acordar e beber um copo de água para despertar suavemente o seu corpo. Depois, preparar uma simples torrada, substituindo a manteiga por um generoso fio de azeite misturado com alho picado. Ao almoço, em vez de um prato pesado com carnes processadas, optar por uma bela posta de peixe grelhado com legumes cozidos e uma salada colorida. Ao lanche, um punhado de frutos vermelhos com um iogurte natural. Ao jantar, uma sopa de legumes reconfortante, rica em folhas verdes. Ao longo do dia, usar ervas aromáticas para dar sabor à comida, esquecendo o saleiro na prateleira, e beber água sempre que sentir sede. Vê como estas pequenas escolhas se somam? Não é uma dieta, é um estilo de vida. Um estilo de vida que honra o nosso corpo e a sabedoria da nossa própria cultura mediterrânica. Lembre-se, nunca é tarde demais para começar. O seu corpo tem uma capacidade fantástica de se regenerar quando lhe damos as ferramentas certas. A espuma na urina não é uma sentença, é um mensageiro. É o seu corpo a comunicar consigo, a pedir um pouco mais de cuidado e atenção. Ao responder com estes gestos de nutrição e carinho, não está apenas a cuidar dos seus rins, está a cuidar do seu coração, do seu cérebro e da sua vitalidade geral. Gostaria muito de ouvir a sua história. Já notou alguma melhoria ao fazer pequenas mudanças na sua alimentação? Tem alguma receita ou dica especial que queira partilhar com a nossa comunidade? Por favor, deixe um comentário abaixo. A sua experiência é valiosa e pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil e informativo, peço-lhe que deixe um gosto. Esse simples clique ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que possam estar a passar pelas mesmas preocupações. E se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar o sininho de notificações, para que não perca os próximos vídeos que preparamos com muito cuidado, a pensar no seu bem-estar. Lembre-se sempre, pequenas mudanças consistentes levam a grandes resultados. Cuide de si com a mesma dedicação com que cuidou dos outros a vida toda. Viva a sua vida ao máximo, com saúde, energia e muita alegria em todas as idades.